O convidado deste domingo do Poder RS é o presidente do Badesul, Marcelo Lopes. Um homem que pode liberar recursos tanto para a construção de uma rua, asfaltamento, como para trazer grandes empresas ao Rio Grande do Sul. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco com ele nesta manhã de domingo. Marcelo Lopes, bom dia. Bom dia, Felipe. É um prazer enorme estar contigo aqui. Prazer é nosso. Me diga o seguinte, o que é poder para você? Acho que poder para quem atua no setor público é poder realizar coisas. E esse é um grande desafio. Cada vez nós temos mais empecilhos, mais dificuldade. No setor público as coisas são muito mais complexas, desde a gestão de pessoal, compras, enfim, toda a mobilidade, sobretudo numa empresa, é muito difícil. E a gente tem que ter sempre esse foco de fazer coisas para promover o desenvolvimento, no nosso caso, para melhorar, no limite, a qualidade de vida das pessoas. Então, poder é uma possibilidade que a gente tem de fazer coisas, essa é a visão que eu tenho. Esse governo reformulou o Badesul. Você acredita que com o seu poder você conseguiu chegar até as pessoas de um lado? Quando eu abri o programa eu falei, vocês podem fazer um investimento para recapeamento de uma rua, asfaltamento de uma rua, ou pode inclusive ser parceiro de grandes empresas, como por exemplo um investimento que eu estou lembrando aqui, o da Foton, que está chegando a Guaíba. Tudo isso passou por vocês no Badesul. Como é que funciona isso? Como é que você seleciona isso? Como é que passa isso na tua cabeça? Então, nós tivemos um apoio, primeiro uma visão do governador e do secretário Mauro Kinijnik, de construir uma política industrial e integrar uma série de atores nessa política industrial. Então a Secretaria lidera isso, tem a GDI como um braço operacional e o Badesul e o BRDE acoplados nesse processo. E nós, de fato, procuramos dar potência a todas as ações que a Caixa RS desempenhava. Eu acho que a gente foi muito feliz e tivemos uma visão excepcional do governador de concordar com o nome Badesul. Voltamos para um nome que tinha uma tradição muito forte de entender do desenvolvimento, da política de desenvolvimento. E nós pudemos dar potência desde o financiamento aos municípios, que é esse do recapeamento, um recapeamento asfáltico, a construção de uma incubadora empresarial, de um hospital, de uma escola numa cidade, melhorando a qualidade de vida da população. Nós praticamente dobramos os recursos, aí são recursos próprios do Badesul alocados nos municípios. Só nesse ano foram mais de 95 municípios que receberam o apoio do Badesul. Nesse período, de 2011 para cá, 234 municípios. Por outro lado, nós conseguimos dinamizar trazendo produtos de valor agregado, capacitando gente dentro do Badesul para atender outras ações que nós consideramos estratégicas, como, por exemplo, os fundos de participação para atuar em startups. E hoje nós temos, junto com o BNDES, a participação no Criatec, que é um fundo que tem 170 milhões de reais para investir em empresas promissoras. O que é uma startup a partir do Rio Grande do Sul? Assim? Quais são os focos de vocês? Sempre alta tecnologia? A gente pode olhar para as universidades do Rio Grande do Sul que estão realizando esses investimentos. Onde é que vocês estão colocando fé na gauchada nesses projetos que vocês colocam dinheiro esperando que lá na frente recuperem o dinheiro e uma empresa se crie no Rio Grande do Sul? Bom, nós atuamos junto com a CRP também na área de participações, com um fundo chamado CRP Empreendedor. E eu posso te falar de uma empresa que recebeu a Aquiles, por exemplo, que é uma empresa incubada no Tecnopuc e que recebeu o recurso Desenvolve Games, portanto, na indústria do conhecimento, da criatividade, e foi uma das empresas que recebeu recursos do Fundo de Participação. Por que esse recurso... Qual é o nível de recurso? Para uma empresa como essa, desenvolver games, o que vocês estão investindo nessa empresa? 3, 4 milhões de reais. 3, 4 milhões de reais. Isso faz uma baita diferença. Claro. Qual é o menor investimento? Você, olha, Felipe, eu tenho um investimento lá que eu assinei lá, é tal coisa em tal lugar. Você consegue ter uma ideia assim? A aquisição de um trator, 80 mil, 90 mil reais. Quer dizer, e tem coisas de bilhões, dá para dizer assim, dá para pensar. Tem coisas aí isso é uma coisa que nos dá muito orgulho e que faz trabalhar numa empresa como o Badesul ser algo diferente.
Eu falo sempre para a equipe do Badesul, pessoal, vocês trabalham numa empresa maravilhosa, porque nós temos que analisar projetos, entender de setores e liberar recursos com uma responsabilidade bastante grande para projetos que vão desde um projeto maravilhoso como o Snowland lá em Gramado, que tem 3 no mundo, um em Gelsenkirchen na Alemanha, outro em Dubai e outro aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, com fila. Projeto extremamente bem sucedido. Nós temos uma perspectiva de financiar mais 2 ou 3 projetos para aquele grupo. Lá tem uma jazida de água mineral, vão colocar um hotel. Então, atuar em projetos como esse, o projeto do Ricardo Felizola aqui na Unicinos, apoiando a HT Micron, tanto apoio a Unicinos na construção da Sala Limpa, quanto um apoio decisivo para o Felizola e para o Choi, que é o sócio coreano deles, colocarem a empresa em pé. O financiamento de um centro de distribuição com equipamento de última geração, como que a Panvel, de Med Panvel, construiu em Eldorado, passando por centenas de tratores, colheitadeiras, pivôs de irrigação, silos de armazenagem, modernizando o agronegócio gaúcho. Quando recebe o feedback lá do dono do trator, o seu João, que está lá no meio do campo, olha, o que eu preciso do Badesul é um trator, eu vou tocar minha vida aqui, vou melhorar a qualidade da minha lavoura com esse trator. E quando tu recebe o feedback de um Felizola da vida, por exemplo, a sensação é muito diferente ou o prazer é o mesmo, porque tu sabe que está impulsionando com valores diferentes, mas está impulsionando os dois. O prazer é o mesmo. Eu, Felipe, sempre atuei na área de desenvolvimento, ciência e tecnologia. Tive a oportunidade de liderar o Sebrae aqui junto com o Paulo Tigre em 2009, 2010, quando o Paulo foi presidente da Fiergs, aliás, um grande líder do nosso estado. Uma experiência riquíssima. E lá no Sebrae também nós fizemos investimentos fortes em inovação, em pequenas empresas. Naquele biênio nós fomos o maior investidor em inovação no Rio Grande do Sul, junto com a FINEP. No Badesul também criamos uma linha de financiamento. Muito pequenos de vez em quando, mas que impulsionavam definitivamente. Fazem a diferença. Então, atuar no desenvolvimento, eu acho que esse é um tabu que a gente tem que a gente precisa vencer. A indústria de alimentos, a Nestlé, 2 ou 3 anos atrás, dentre as 100 maiores empresas do mundo, ela não foi a que mais faturou, mas foi a que mais lucrou. Pô, quem quer imaginar que uma empresa de alimentos... Aí quando a gente vê um Nespresso, a gente entende por que a Nestlé foi a empresa que teve a maior lucratividade. Então, nós temos tudo por fazer, porque quando a gente analisa, felizmente e infelizmente, por outro lado, quando a gente pega o grão de soja... Ou no caso do Nespresso, o grão de açúcar, ele coloca valor em cima disso, porque ali eles fizeram uma jogada fantástica, né? Sim, colocaram o cafezinho dentro da nossa casa ou dentro da nossa empresa, mas com um alto valor agregado. Claro. E aí que dá o lucro deles. É aí que dá o lucro. Iogurtes especiais, enfim, muita inovação dentro da área de alimentos. Mas o que eu ia te dizer é que tu pega o grão de soja e aí analisa toda a cadeia que está em volta da produção da soja. Vamos pegar o defensivo, vamos ver que quem produz o defensivo é a BASF. Quando a gente pega o fertilizante é a Yara, que é a norueguesa. Quando a gente pega as máquinas agrícolas, a tecnologia crítica lá do motor e transmissão não é dominada pelo Brasil. E pior, quando a gente pega a comercialização do grão de soja, nós vamos ver que quem domina aquela cadeia, aquele negócio é a Bunge, a Cargill, a Alois Dreyfus, a ADM. Então, portanto, o Brasil conseguiu avançar muito em muitas coisas, mas tem uma dependência tecnológica. E aí eu vejo que inovação, primeiro, nós precisamos acreditar cada vez mais em política industrial. E segundo, entender que tem um ingrediente estratégico dentro da política industrial, dentro de qualquer política industrial, que se chama inovação. E nós precisamos fazer políticas cada vez mais consistentes, contemplando planos de desenvolvimento industrial casados com uma visão de inovação e que permeia todas as cadeias produtivas, seja no grão de soja, eu não falei da semente geneticamente modificada, que é da Monsanto. Então, basicamente, hoje, o que nós brasileiros sabemos fazer é plantar e colher. Mas toda a tecnologia que está em volta daquele negócio, que não seja a agregação de valor de plantar e colher, que a Embrapa ajudou a desenvolver, nós temos uma dependência
forte. Então tem um espaço no Brasil para a gente avançar. A gente pegar dos BRICS, o Brasil é o único país que não tem uma montadora de carros brasileira. Tem muita gente interessada, antes da gente falar de montadoras de carro, interessada nesse segmento do agronegócio para desenvolver esses produtos. Vocês têm hoje gente para estimular, para entrar, o Brasil conseguiria estimular uma indústria para entrar nessa guerra do ABCD lá, que é uma das grandes empresas que dominam o agronegócio mundial? Eu acho que a gente tem que seguir cada vez mais o modelo asiático. Eu ia falar da China, mas se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai ver o que o Japão fez nos anos 60, e com o Abe agora no comando do país, o Japão volta a crescer. Então, o que o Japão fez, a Coreia fez e a China faz, talvez mais do que os outros até. Uma simbiose muito forte entre governo local e empresariado local, criando grupos empresariais com consistência, com solidez tecnológica. Lá no Japão nós poderíamos pegar Mitsubishi, Toyota, Hitachi, Sony, Matsushita, enfim, um conjunto de grupos que poderíamos entrar nas tradings, aí, pegar Mitsui, enfim, uma série de empresas que o Japão gerou e com isso se posicionou globalmente com esse conjunto de empresas. Os coreanos fizeram a mesma coisa, né, criando Samsung, LG, Hua Group, alguns que não estão aqui no Brasil ainda, SK Group, que é outro gigante que tem conversado conosco, esses de eletrônica de consumo, Samsung e LG. A Samsung domina cadeias produtivas inteiras. Eu diria que hoje até num grau de independência tecnológica muito maior que uma Apple, por exemplo, porque a Samsung produz tudo do seu smartphone. A Apple faz o design do produto, mas é completamente dependente do display, por exemplo, que ela compra da LG ou da Samsung. Sim. Então, os asiáticos têm feito modelos de política industrial que têm gerado grupos empresariais que têm posicionado esses países globalmente com a consistência que nós, com esse tamanho, o Brasil, a 7ª economia, não conseguimos fazer ainda. Eu acho que nós, nesse período, conseguimos cumprir uma agenda extremamente importante de redução das desigualdades e de um maior equilíbrio social, mas o desafio na economia continua muito grande. O desafio da economia, vamos dizer, segundo mandato de Dilma é esse, é fazer o Brasil dar esse salto tecnológico, buscando um novo lugar para o Brasil na economia mundial. Não basta ser a 7ª economia do mundo e ser dependente das outras, é isso? Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos ter uma visão, e eu tenho certeza que a presidenta Dilma tem essa visão, de fazer algo que foi muito questionado, é muito questionado aqui no Brasil, mas aí nós temos forças de todos os tipos operando no Brasil, e que lá na Ásia tem sido uma política padrão deles, que é sim criar campeões nacionais. Nós não vamos conseguir sair para uma posição mais consistente de país enquanto o Brasil não tiver empresas. E, infelizmente, quando a gente pega... Vamos pegar o setor de eletrônica de consumo, Sim. por exemplo, que é um setor dos mais dinâmicos da economia global. Nós estamos falando da Samsung, falamos da Hitachi, dos japoneses, dos coreanos, dos chineses agora com a Huawei, que fez uma parceria conosco, que tem produtos maravilhosos lá para a área de telecomunicações. E quais são as empresas brasileiras? Nós tivemos até recentemente a Gradiente, que foi uma empresa que teve um destaque, mas nunca teve produto próprio, nunca teve tecnologia. O telefone da Gradiente era Nokia. Comprava pronto, colocava a marca praticamente. A Philco usava a tecnologia da Hitachi para fazer os televisores. Sim. A SEMP utiliza a tecnologia da Toshiba. Então o Brasil sempre foi um país grande, mas que nunca teve tecnologia. No próximo bloco a gente volta a falar um pouco de casa aqui, mas uma viagem muito especial. O Marcelo acaba de chegar da China, onde negociou vinhos e também produtos alimentícios do Rio Grande do Sul. E quando a gente fala da China, o consumo nunca é o que a gente espera, o que a gente mira, na verdade. É muito maior do que a gente pensa. No segundo bloco eu converso com o presidente do Badesul sobre negócios com os chineses.